No JBN de hoje, você vai ver que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o país. Quem desobedecer pode até ser multado. No nosso comentário de hoje, o padre Jesus Flores vai falar pra gente sobre as formas como as autoridades estão lidando com a pandemia no Brasil. E ainda Goiânia, capital de Goiás, celebra a sua padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora. Este ano, a festa paroquial está sendo celebrada de maneira diferente, sem a presença dos fiéis por causa da pandemia. E hoje também é dia de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. O JBN de hoje já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quarta-feira, 20 de maio. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, assinou hoje o novo protocolo para estender a recomendação do uso da cloroquina. Agora o medicamento pode ser usado por pacientes com casos leves de coronavírus. O remédio poderá ser usado do 1º ao 5º dia de sintomas da Covid-19. A autorização para usar o medicamento em casos leves foi dada apesar da falta de comprovação científica de eficácia e segurança do remédio nos pacientes com a doença. A mudança era esperada desde que Pazuello assumiu a pasta depois da demissão de Nelson Teich na semana passada. O agora ex-ministro saiu justamente por discordar do presidente no que diz respeito ao uso da cloroquina. Fica autorizado o uso em pacientes que apresentarem os primeiros sintomas de Covid-19 e procurarem postos de saúde. O médico terá liberdade para o uso e os pacientes que aceitarem fazer o tratamento com a cloroquina terão que assinar um termo de consentimento. Na manhã de hoje, o presidente usou a conta que mantém no Twitter para confirmar a adoção do novo protocolo. Até então, a recomendação era para que o medicamento fosse utilizado apenas no tratamento de pacientes em estado grave. A indicação estava prevista em protocolo do Ministério da Saúde, publicado na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que deixou o cargo em 16 de abril, também por discordar do presidente no que diz respeito ao uso da cloroquina. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige o uso de máscaras em todo o país enquanto durar a situação de emergência em saúde relacionada ao novo coronavírus. As máscaras artesanais ou industriais serão obrigatórias para a circulação em espaços públicos e privados. A proposta segue para o Senado. O texto aprovado é o substitutivo do deputado Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, a outro projeto de lei feito pelo deputado Pedro Lucas Fernandes. Cutrim incorporou emendas a outras propostas que tramitam em conjunto. O projeto de lei 1562/2020 também propõe que o Poder Executivo Federal promova campanhas publicitárias e informativas quanto ao uso das máscaras de proteção individual e seu correto descarte. Entendo extremamente relevante a proposta do autor e, por isso, a acato. O projeto prevê multa a quem descumprir a medida, mas o valor será definido pelos estados e municípios. Inicialmente, o projeto estipulava o valor da multa em até R$ 300 ou o dobro em caso de reincidência. Mas durante a votação dos destaques, os deputados resolveram tirar o valor por entenderem que compete a cada estado ou município definir. Ainda de acordo com o texto, a multa deve ser regulamentada por governadores e prefeitos, que devem estabelecer quais autoridades serão responsáveis pela fiscalização no uso do equipamento e pelo recolhimento do valor. O texto ainda prevê que o poder público poderá fornecer máscaras de proteção individual às populações vulneráveis economicamente. A multa não será cobrada em locais onde isso não acontecer. O uso obrigatório das máscaras está dispensado para pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou outras que possa as impedir de usar o equipamento de forma correta e segura. O Poder Executivo pode veicular campanhas publicitárias informando sobre a necessidade e a forma adequada de usar as máscaras, obedecendo às recomendações do Ministério da Saúde. E hoje, quarta-feira, é dia de conferir o comentário do padre Jesus Flores aqui no JBN. Ele vai falar para a gente sobre a forma como as autoridades brasileiras estão lidando com a pandemia. Vamos ver. As pandemias são fatos recorrentes na história do mundo.
são fatos previsíveis, como era previsível a pandemia do coronavírus. Ela começa na China, estende-se pela Ásia, salta para a Europa, vai à América do Norte, depois à América do Sul, principalmente ao Brasil, e finalmente à África. O que acontece? Essas pandemias encontram sempre os estados nacionais desguarnecidos e despreparados. E o Brasil, além de desguarnecido e despreparado, vive um momento de divisão. Divisão causada pela ignorância, preconceitos, ideologias. Em vez de uma luta ordenada e coordenada, nós temos uma guerra fratricida na própria cúpula do poder. O Ministério da Saúde tenta se ajustar às orientações da Organização Mundial da Saúde, a melhor ciência atual. E é o exemplo dos países que bem enfrentaram a pandemia e estão vencendo. No Brasil, o presidente da República subestima a enfermidade, a letalidade e a capacidade de propagação. E faz tudo, como também leva seus seguidores a fazerem tudo contra as orientações do Ministério da Saúde. E a consequência, os países já vão superando a pandemia, pelo menos de uma forma provisória. E no Brasil o que temos? Um recrudescimento. De cada 7 casos de coronavírus que acontecem no mundo, 1 está no Brasil. Nós tivemos 271.628 casos, 17.971 mortes. E a coisa não mostra qualquer indício de que esteja no fim. Estamos em ascensão. Diante do que está acontecendo, cabe bem a palavra do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Nenhum país vem causando tanto mal a si mesmo contra o Brasil. Nenhum país causa tanto mal a si mesmo como vem acontecendo no Brasil. E o Senado aprovou o projeto que adia a data da realização do Exame Nacional do Ensino Médio. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados para só depois ser analisado pelo presidente Jair Bolsonaro, que pode aprovar o texto do jeito que está, fazer alterações ou até mesmo vetar. Em um primeiro momento da sessão, os senadores aprovaram o chamado texto base por 75 votos a 1. O único senador que votou contra foi Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Logo depois, os parlamentares começaram a analisar os destaques. A proposta é de autoria da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, e prevê o adiamento das provas para todas as instituições de ensino do país. O texto do Senado não estabelece uma nova data para a prova acontecer. Até agora, o calendário do Enem prevê a realização das provas presenciais nos dias 1 e 8 de novembro e as provas digitais em 22 e 29 do mesmo mês. Estudantes tiveram até o dia 2 de maio para pedir isenção da taxa de inscrição.
No início deste mês, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a participar de uma reunião com os senadores. Na ocasião, ele defendeu a manutenção das datas originais do exame e disse que reavaliaria a situação do Enem novamente apenas em agosto. O ministro disse, após a ação dos parlamentares, que vai abrir uma consulta pública no próximo mês entre os inscritos do Enem com o objetivo de definir se a avaliação deve ou não ser prorrogada. Segundo o ministro, os participantes poderão escolher por meio da página do candidato entre 3 opções: adiar por 30 dias, suspender até o fim da pandemia ou manter o Enem nas datas já definidas. Segundo o Ministério da Educação, 4 milhões de pessoas já se inscreveram para fazer o exame. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir você vai ver que a capital de Goiás celebra sua padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora. Este ano, a festa paroquial está sendo celebrada de maneira diferente. E a gente ainda vai conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Tudo isso é daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E chegou o momento da gente fazer o nosso giro pelo mundo para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus. Acompanhe comigo. Os restaurantes e bares do Japão estão começando a voltar às atividades após o bloqueio imposto pelo coronavírus. Para tranquilizar os clientes, um dos estabelecimentos decidiu instalar uma máquina que pulveriza água com ácido hipocloroso nos clientes antes deles entrarem. Os clientes são primeiramente recebidos por uma recepcionista com um monitor que os instrui a desinfetar a mão e verificar a temperatura do corpo. As escolas secundárias da Coreia do Sul abriram pela primeira vez neste ano, com idosos retornando às aulas na primeira onda de um plano em fases para abrir todas as escolas depois de meses de atraso diante do surto de coronavírus. O início do semestre da primavera foi adiado várias vezes desde março, durante uma intensa campanha de distanciamento social, que inclui a realização de aulas online, enquanto a Coreia do Sul lutava contra o primeiro grande surto de coronavírus fora da China. Alunos e professores devem usar máscaras, exceto no horário das refeições, e devem também limpar suas mesas. O Ministério da Educação controla se professores ou alunos estão com febre, usando um sistema de autodiagnóstico online, e qualquer pessoa com temperatura acima de 37,5 graus Celsius é impedida de frequentar a escola. E no segundo dia de flexibilização dos regulamentos de bloqueio na Itália, o centro de Roma permaneceu praticamente deserto, com a saída de turistas e muitas lojas decidindo que não valia a pena reabrir agora. Os pontos turísticos continuam sem quase ninguém. E as lojas e bares estão autorizadas a realizar negócios desde 18 de maio. Para isso, tem que seguir rígidos regulamentos de distanciamento social. Mas sem nenhum movimento de turistas, para muitas empresas não faz sentido econômico reabrir. A capital de Goiás celebra a sua padroeira Nossa Senhora Auxiliadora. Este ano, a festa paroquial está sendo celebrada de maneira diferente, sem a presença dos fiéis por causa da pandemia. Mas eles estão acompanhando tudo pela internet. Quem conta pra gente é o repórter Pedro Henrique Rabelo. No próximo domingo será comemorado o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da Arquidiocese e da cidade de Goiânia, capital de Goiás. Uma devoção que começou lá atrás, no século XVI. No momento em que a cristandade passava por sérias dificuldades, e aqui nós temos, por exemplo, a Batalha de Lepanto, onde Dom João da Áustria invocou o auxílio de Nossa Senhora, e por isso auxiliadora, e como cristão conseguiu livrar a Europa de uma imposição dos maomitas. E isso ganhou uma repercussão muito significativa na igreja, de modo que
que o Papa da época instituiu este título de Senhora Auxiliadora. No ano de 1942, esta imagem, que está na Catedral Metropolitana até hoje, foi dada de presente, simbolizando a devoção da primeira-dama na época. Ao longo da história, é importante a gente destacar que Nossa Senhora sempre esteve presente como auxiliadora, como mãe protetora. Nós sabemos que Goiânia é uma cidade nova, no centro do Brasil. Goiânia tem pouco mais de 80 anos. Isso significa que o quê? Há menos de 100 anos aqui era tudo mato, então era um ambiente de desbravação. E aí surgiram os padres missionários, dentre os quais nós podemos citar, por exemplo, os padres salesianos que contribuíram de maneira muito significativa no processo da educação aqui em Goiás. De modo que os padres salesianos, filhos de Nossa Senhora Auxiliadora, trouxeram essa devoção, especialmente para Goiânia. Com o início da capital, nós sabemos da história de Dona Gessina Borges, que era muito devota de Nossa Senhora Auxiliadora. Inclusive, assim, a gente não tem um documento para provar, alguns dizem que esta imagem foi inclusive doação dela, né? Essa que está aqui na catedral. De modo que a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora se confunde com a história da nossa capital, com a fundação e com o crescimento da nossa capital, Goiânia. Por conta do distanciamento social, as transmissões estão acontecendo pelas redes sociais da catedral. Um momento de adoração virtual, porém de muita demonstração de fé. O tema da festa neste ano é Maria, mãe e auxiliadora dos cristãos em todos os momentos. Tema bem atual para a nossa realidade. A mãe auxiliadora, mesmo sem ter o seu povo aqui dentro da igreja, com a presença, participando das missas presenciais, ela, como é mãe, como é auxiliadora, ela vai também pela via dos meios de comunicação, dentre os quais da TV Pai Eterno, as redes sociais da catedral, ela vai à casa de cada um para auxiliar, para proteger, para cuidar como mãe amorosa que é. Nós acompanhamos o 5º dia da novena em preparação à festa em louvor a Nossa Senhora Auxiliadora. A celebração foi presidida por um missionário redentorista que fez questão de lembrar as intenções das pessoas que, por conta desse momento que estamos vivendo, não puderam estar presentes aqui nesse momento de festa e louvor. É um momento muito difícil para todos nós, porque, na verdade, esse distanciamento físico nos traz uma certa tristeza, traz para nós alguns sentimentos que devem ser tratados na fé, na esperança, confiantes no amor de Jesus e no amor de Maria. Por isso, a nossa Santa Missa de hoje é na sua intenção, pedir a bondade de Deus, a proteção de Nossa Senhora, para que venha trazer luz e esperança, para que de verdade Nossa Senhora seja nossa auxiliadora, nos levando à intimidade do coração de Deus e nos fazendo corajosos para passar por este momento inteiros, para celebrar a continuidade da vida. Tantas coisas ainda poderemos celebrar. Por isso, você que está em casa, tenha certeza desta unidade na fé que nós celebramos. Embora esse distanciamento que existe entre nós, o sacerdote e você que está em casa, que é fiel e participa e é devoto de Nossa Senhora, é pessoa da Arquidiocese de Goiânia, embora esse distanciamento, a nossa fé e o amor por Jesus e o amor por Maria nos une e nos dá a esperança que necessitamos. E agora a gente vai conferir as principais notícias do Papa Francisco e quem traz as informações para a gente direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. Vamos ver. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Na última segunda-feira, centenário do nascimento de São João Paulo II, o Papa Francisco enviou uma videomensagem aos jovens de Cracóvia, pensando no quanto Karol Wojtyła amava os jovens. E lembrando também a sua viagem apostólica à Polônia em 2016 para a Jornada Mundial da Juventude. A mensagem de vídeo foi transmitida pela televisão estatal Telewizja Polska para toda a Polônia. Uma mensagem que serve para os jovens de todo o mundo, também para os nossos jovens brasileiros.
São João Paulo II foi um extraordinário dom de Deus à Igreja e à Polônia, sua pátria, disse Francisco. A sua peregrinação terrena foi marcada pela paixão pela vida e pelo fascínio pelo mistério de Deus, do mundo e do ser humano. Francisco lembra o pontífice polonês como um grande da misericórdia e pensa na encíclica Divis in Misericordia, na canonização de Santa Faustina e na instituição do Domingo da Divina Misericórdia. À luz do amor misericordioso de Deus, ele compreendeu a especificidade e a beleza da vocação de mulheres e homens. Compreendeu as necessidades das crianças, dos jovens, dos adultos, considerando também os condicionamentos culturais e sociais. Disse Francisco, convidando os jovens a experimentar o amor misericordioso de Deus, conhecendo a vida e os ensinamentos do Papa Wojtyła, disponíveis inclusive na internet. Cada um de vocês, queridos jovens, disse o Papa, carrega a marca de sua família, com suas alegrias e tristezas. O amor e o cuidado da família são um traço característico de João Paulo II. O seu ensinamento é um ponto de referência seguro para encontrar soluções concretas para as dificuldades e desafios que as famílias enfrentam em nossos dias. Os problemas pessoais e familiares não são um obstáculo no caminho da santidade e da felicidade. Nem foram para o jovem Karol Wojtyła, que sofreu a perda de sua mãe, do irmão e do pai quando era menino. Como estudante, viveu as atrocidades do nazismo, que lhe tirou muitos amigos. Depois da guerra, como sacerdote e bispo, teve que enfrentar o comunismo ateu, disse ainda o Papa. Francisco ressaltou que as dificuldades, mesmo aquelas duras, são uma prova de maturidade e fé. Prova que só pode ser superada baseando-se na potência de Cristo morto e ressuscitado. João Paulo II lembrou isso a toda a Igreja, desde a sua primeira encíclica, Redemptoris Omnes, onde diz: o homem que quiser compreender-se a si mesmo profundamente deve, com a sua inquietude, incerteza e também com a sua fraqueza e pecaminosidade, com a sua vida e com a sua morte, aproximar-se de Cristo. Ele deve, por assim dizer, entrar nele com tudo o que é em si mesmo. O Papa conclui a mensagem pedindo aos jovens, também a você, caro amigo jovem brasileiro, para entrar em Cristo com toda a sua vida e desejando que as celebrações do centenário do nascimento de São João Paulo II inspire o desejo de caminhar corajosamente com Jesus, que é o Senhor do risco, é o Senhor do sempre além. Como em Pentecostes, o Senhor quer realizar um dos maiores milagres que podemos experimentar, fazer com que as suas mãos, as minhas mãos, as nossas mãos se transformem em sinais de reconciliação, de comunhão, de criação. Ele quer as suas mãos, jovens, quer as suas mãos para continuar construindo o mundo de hoje. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Obrigado, Silvanei, pela participação. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você e se cuide.